A paz de Jesus, o amor de Maria para vocês, que o Espírito Santo se faça presente para tudo aquilo que nós nos dissermos. Venha do coração de Deus e nos leve até o coração de Deus. Amém. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo maravilhoso do nosso YouCat com a pergunta 14. E tenho certeza que é uma pergunta que eu fiz e creio que muitos já fizeram, ainda a fazem, que é um impulso da nossa razão humana. O YouCat hoje vem nos trazer esta pergunta extremamente pontual. É verdadeira a Sagrada Escritura? Quantas vezes que nós nos questionamos no momento que estamos fazendo as leituras, no momento que as leituras são ditas na missa, nos grupos de oração, se são verdades? Se é verdadeiro tudo que aqui está escrito? Se é verdadeiro o que contam nos livros, se é verdadeiro as profecias, se são verdadeiros anúncios, se são verdadeiros cânticos de louvores, se são verdadeiros a vida de Cristo. Será que aquilo que aqui transcreve na vida de Cristo é verdade? Será que as cartas apostólicas relatam de fato aquilo que aconteceu? Será que o Apocalipse, tão bem escrito por João, é verdadeiro? E o YouCat vem responder isso por meio das páginas, dos parágrafos 103 e 107 do Catecismo da Igreja Católica, que nos responde o seguinte: os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro. Tá aqui. Quero que vocês prestem atenção nisso. Os livros das Sagradas Escrituras ensinam tendo total certeza, sendo fiéis e não contendo nenhum erro, a verdade de Deus. Mas por que nós podemos crer nisso? Porque são inspirados, ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo e têm como autor Deus. Por mais que os livros, passagens, tenham pessoas relacionadas a elas, quem é o autor de tudo que se contém aqui dentro é Deus. Essas pessoas foram meros canais de graças utilizados por Deus para transcrever aquilo que Deus queria. E muitas vezes somos questionados, nós que realizamos as leituras, que vivenciamos conforme, tentamos, vivenciar aquilo que está dentro das Sagradas Escrituras, porque muitos falam, mas foram homens que escreveram. Sim, graças a Deus que foram homens que escreveram. Eu fico imaginando se fossem mulas escrevendo isso daqui. Nós não entenderíamos. Deus se utiliza daqueles que possuem total intimidade com Ele, que possuem vida de oração, que possuem uma entrega da vida a Deus, confiando retamente em tudo o que Deus falava ao coração deles. Deus escolheu essas pessoas que tinham intimidade com Ele. E por meio do Espírito Santo, essa terceira pessoa preciosa da Santíssima Trindade, transcreve tudo o que o coração de Deus quer. E nós temos que entender que a Bíblia, ela é dividida em duas partes, certo? Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Eu vou pegar aqui onde está, bonitinho. Né? Não vou pegar não, porque eu não vou achar. É dividido em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, de certa forma, que bonitinho, maravilhoso, é dividido em Antigo Testamento e em Novo Testamento. O Antigo Testamento já estava escrito, tanto que nós temos várias passagens de Jesus lendo no templo as passagens, principalmente do profeta Isaías, que é aquele que vem profetizar 300 anos antes da vinda de Cristo, anunciava a vinda desse Salvador, aquele que tiraria aquele povo da escravidão. Então, ou seja, o Antigo Testamento já estava escrito em papiros, estava escrito em pergaminhos. Então, o que aconteceu? Só foi juntado o Novo Testamento, que fala da vida pública de Jesus, que na maioria das vezes eram relatadas em pregações dos apóstolos, porém que veio a necessidade de transcrever para que aquilo não se perdesse, para que a tradição, como nós vimos no primeiro vídeo destes que seguem, para que a tradição não se perdesse. Então transcreveram os evangelhos, a vida de Jesus, que era relatada nas pregações dos apóstolos e dos discípulos. As cartas apostólicas, por mais que pareça engraçado ou estranho, foram escritas antes dos evangelhos.
Por quê? Porque eram cartas que Paulo, que Pedro transcreviam para as novas igrejas que estavam sendo fundadas no mundo por eles, como direcionador. Então elas já as tinham, porque já eram transcrevidas. O que agora eu vou falar uma coisa para vocês. O que a Santa Igreja Católica fez? Apenas juntou. Colocou. Nós não podemos entender que segue uma linha cronológica, porque não segue. Porque isso aqui não é um livro de história, não marca relatos históricos. Porém, a Santa Igreja, por meio da inspiração do nosso Santo Espírito Santo de Deus, veio colocar em ordens. Dividiu com todo amor e carinho, segundo a vontade de Deus, em Antigo Testamento, a antiga aliança de Deus para com seu povo amado, e Novo Testamento, a nova aliança de Deus firmado pelo sangue de seu Filho. Então sim, nós podemos crer que tudo que está aqui dentro da nossa fé, dentro do mistério da fé, que são verdades vindas do coração de Deus, pelo coração de Deus, e para que nós, filhos amados de Deus, possamos nos encontrar dentro do coração de Deus. Então, se você ainda possui alguma dúvida sobre a verdade da nossa Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, eu venho dizer a você com um calor no coração provindo do Espírito Santo. São reais. São reais porque não foi a humanidade daquele canal de graça escolhido por Deus que a transcreveu, mas foram mãos escolhidas por Deus, inspiradas no coração pelo Espírito Santo, para que tudo aquilo que está aqui dentro, transcrita, escrita, proferida, anunciada para nós pudéssemos conhecer aquilo que Deus precisava falar naquele momento. Às vezes nós pensamos que Deus é um Deus tão nervoso, estressado, quando nós pegamos o Antigo Testamento, mas nós temos que ver como que o nosso coração era duro. Se hoje nós reconhecemos o nosso coração duro, eu fico imaginando o coração daquele povo antes. Então Deus tinha que ser um Deus um pouco mais rígido. Porém, com Jesus, Deus veio abrir todas as portas do coração dele e dizer: meus amados, eu vos amo com amor infinito. Eu vos desejo como uma mãe deseja um filho. Como uma corça deseja as águas para beber. Eu vos amo. Daria reis, reinos, céus, mares por ti. Tanto que dou a você o meu único filho, para vocês verem o tanto que eu vos amo. Então sim, foram pessoas não escolhidas avulsamente, mas eram pessoas que viviam a entrega a Deus, viviam a vida entregue à vontade do Senhor. Tinha orações constantes, vivia uma vida de constante oração, de grande intimidade com o Senhor. E que se deixava que o Espírito Santo agisse por meio delas e transcrevia aquilo que Deus queria. Então possa ler com total tranquilidade, porque o que você está lendo são palavras praticamente vindas da boca de Deus, nascidas no coração de Deus. Porque nós, criação perfeita, amada, provemos primeiro daquele coração que bate até hoje por nós. Então, possa crer. Crer pela razão, nós não vamos conseguir, porque a fé, ela não consegue ser explicada em palavras, em estudos, em atos sistemáticos. A fé, ela só é entendida no momento que nós reconhecemos a esperança, que nós reconhecemos que a espera de algo acontecer, de algo realizar-se em nossas vidas, nos levam a caminhar na fé, porque nós esperamos. E as Sagradas Escrituras é a espera de Deus pelo povo. É a fé que Deus tem por nós, a cada um de nós, de que um dia, ao abrir essas simples páginas, nós possamos encontrar o coração de Deus aqui. É isso, meus amados e amadas em Deus. Até a semana que vem. Que Deus mande o Espírito Santo em vossas vidas, para que a caminhada de vocês seja uma caminhada sempre direcionada pelo Espírito Santo e por meio das palavras de Deus. Que Maria passe à frente na semana de vocês. Até a próxima. E não se esqueçam, leiam as Sagradas Escrituras. Leiam o coração de Deus aberto para vocês.
A paz do Senhor e o amor de Maria.